Boa noite, meus amigos. Bem-vindos à nossa live das quintas-feiras, do nosso projeto Encontros com o Clínico Geral. Hoje nós vamos comentar e falar sobre um sintoma, um sinal que pode ser alarmante às vezes, né? O título do tema é hematúria. Hematúria que significa a presença anormal de sangue na urina. Na realidade, na presença de glóbulos vermelhos, ou hemácias, né, que é a parte vermelha do sangue, que quando misturado com a urina, a pessoa não precisa nem estar perdendo grande quantidade, que fica logo com coloração muito vermelha e assustadora para o paciente, não é? Tinha um professor meu na faculdade que dizia que sangue é vermelho e vermelho é sinal de perigo. E é verdade, né? Então qualquer sangue em qualquer lugar que apareça, né, qualquer órgão, a gente fica preocupado. Assim é com a hematúria, né? A hematúria pode ser visível olho nu, chamada hematúria macroscópica, né? Todo mundo vê, a pessoa vê, o médico vê, a enfermeira vê. E a hematúria microscópica, a pessoa perde um pouco de sangue na urina, mas em quantidade pequena não dá para mudar a cor da urina, e só se consegue detectar isso no exame de urina simples, né, que é o EAS. Então, daí a importância no check-up anual das pessoas fazerem também exame de urina. Às vezes os pacientes me perguntam, mas doutor, para que eu vou fazer exame de urina? Não estou sentindo nada, o exame de sangue está bom. É importante fazer, porque a urina é centrifugada, como se faz no AS, então aquele sedimento é analisado no microscópio. Se tiver uma quantidade anormal de hemácias, constitui a hematúria microscópica. E pode ser alguma coisa começando, alguma coisa da bexiga, alguma coisa no rim. E como se sabe, né, tudo que você pega em medicina precocemente é muito mais fácil de diagnosticar e manejar e tratar e curar, né? Então é importante isso em relação ao check-up. Vamos para as causas mais frequentes de sangue na urina. Mais comum de longe é o cálculo renal, o cálculo de vias urinárias, né? Quem já teve isso sabe como é a crise insuportável, uma das piores dores que existem, né? Cálculo renal, pancreatite e dor de parto são, parece que, as piores dores. Enfim, quem já teve uma crise sabe do que eu estou falando. E a dor é insuportável, não tem posição, dificuldade de urinar, ardência, urina escura, às vezes a urina é vermelha, não é? A pessoa vai a uma emergência, vai fazer o diagnóstico, enfim, fazer o que precisa ser feito para eliminar, mas aí está encaminhando para o urologista ou para o clínico dela que vai resolver o assunto. Cistite. Cistite é muito comum, principalmente nas mulheres, né? A cistite produz aquele quadro clássico de vontade de urinar com muita frequência e causando uma ardência, uma dor, às vezes geral no final da micção, e às vezes a inflamação da mucosa da bexiga é tão forte que os vasinhos da submucosa rompem, e aí mistura com a urina e aquele susto, a pessoa urina sangue, liga para a gente muito assustada. Quando a causa é cistite, né, em geral esse sintoma não é muito importante, né, não é muito grave, você trata a cistite e o sangue desaparece logo e, enfim, depois, em geral, nunca mais volta e os exames de urina subsequentes não mostram mais sangue no sedimento e aquilo foi atribuído à inflamação aguda da bexiga. Já a nefrite aguda, que é a inflamação dos rins, glomerulonefrite, que é uma doença grave, às vezes autoimune, causada por streptococcus, que podem lesar o rim, pode afetar a função renal, a pessoa ficar com insuficiência renal crônica, né? Então pode se manifestar por febre, dor lombar, sangue na urina e outros sintomas que o seu médico vai detectar, e tem que ser muito tratado precocemente para evitar dano aos rins. O tumor renal, tumor de vias urinárias, tumor de bexiga, né? Às vezes o primeiro sinal é uma perda de sangue, sem dor, sem nada, uma perda de sangue sem dor nenhuma, sem sintoma maior. Como falei no início, pode haver uma perda microscópica, né? Vai aparecer no exame de urina. E então, se você tem mais de 50, 55 anos, tem que ter certeza que não tem nenhum tumor maligno, algum câncer nas vias urinárias. Então, é necessário fazer uma investigação. O uso de anticoagulantes, por exemplo. Anticoagulantes são medicamentos que afilam o sangue, né, tornam o sangue mais incoagulável, né, para afinar, para tratar a doença de base importante cardiovascular que a pessoa tenha. E às vezes o primeiro sinal de acesso de anticoagulante é a urina um pouco rósea ou com um pouco de sangue.
E isso é um sintoma para quem está usando e sentir isso, fala logo com o seu médico, porque ele vai certamente pedir um exame de sangue e vai ajustar a sua dose do anticoagulante para uma dose menor, para que não haja outras hemorragias internas. É muito importante isso. Aspirina muita gente toma para enxaqueca, toma para prevenção de doença cardiovascular, prevenção de infarto, prevenção de AVC, né? E curiosamente é uma causa frequente de sangue na urina. Curiosamente me lembrei de um caso aqui agora, de um paciente de mais de 60 anos que começou a urinar sangue e não tinha tomando nenhum medicamento anormal, nenhum medicamento desse, anticoagulante, nada que pudesse causar, não tinha febre, não tinha nada, investigamos ele, viramos ao avesso, fez até, como ele tinha muita idade, fez até cistoscopia para ver se estava com algum pólipo, algum tumor na bexiga e tudo normal. Eu voltei ele algumas vezes, ele me voltou ao consultório, a gente conversava bastante, eu disse, você nunca tomou nada, nenhum remédio, nenhuma analgesia, nada. Depois de muito conversar, ele falou, não, doutor, eu sou viciado em Sonrisal. Quem é mais velho como eu, assim, quem nasceu antes de 1960 e 1955, deve lembrar que tínhamos aí 2 antiácidos populares, que era o Alka-Seltzer e o Sonrisal, e que o pessoal tomava por conta própria, nenhum médico prescreve isso, porque era um remédio popular, comprava assim, e era paralisia, má digestão. Aí eu comecei a pensar, eu nunca vi a fórmula do Sonrisal, eu me lembrei que na propaganda era azia, má digestão e dor de cabeça, eu fui ver a fórmula, tinha aspirina na fórmula. Então esse paciente tomava muita aspirina por dia, dose até muito acima do normal, tanto Sonrisal que ele tomava, e foi o que causou o sangramento. Aí quando foi definido o quadro, nós suspendemos o Sonrisal, então passou a tomar um antiácido de outra natureza e resolveu o problema. Você tem que conversar com o paciente para saber os detalhes e o que ele toma. Às vezes ele diz, nem toca no assunto, porque eu acho que é tão normal, mas escovar o dente, eu tomo o Sonrisal que eu estou com azia, compro na farmácia por conta própria, mas aquilo não é nem remédio, aquilo é uma coisa, um antiácido e tudo. Então estava aí a causa da perda de sangue do paciente, né? Finalmente a prostatite, né? O aumento da próstata com infecção de próstata, prostatite, que é muito comum haver às vezes uma hematuria inicial no começo da micção, uma dor, uma dificuldade de começar a micção, e às vezes sai um pouquinho de sangue. Se a hematuria no começo da micção leva o médico a pensar na possibilidade de próstata e encaminhar os exames para definir se essa é a causa da perda de sangue, né? Finalmente, para fechar o quadro, eu quero comentar sobre as pseudohematuras, as falsas perdas de sangue. Algumas não são falsas, são reais, mas que vêm de outros locais que não a urina, outras são falsas mesmo. As primeiras, que são reais, mas que podem confundir, uma é óbvia, que é a menstruação. Então, às vezes, a mulher não sente que ficou menstruada, está começando uma menstruação e a urina sai um pouquinho vermelha e de repente ela pode se assustar, daqui a pouco vem a menstruação, desce, é óbvio que você não precisa nem ir ao médico por conta disso, né? E hemorroidas sangrantes, às vezes também, principalmente nas mulheres, né, que quando vai fazer a higiene depois de uma micção, vem aquele sangue junto com a urina, ela leva um susto, não sabe se veio do ânus, se veio da uretra, pode também confundir. Mas, em geral, é mais fácil, com um pouquinho de calma, você define a causa e se tranquiliza, né? Outra coisa é a ingestão de beterraba. Beterraba em quantidade grande, tem um pigmento da beterraba que sai na urina. Então pode dar a impressão que é sangue. Pode urinar meio rosa, avermelhado. E aí a história vai te dizer, vai perguntar, comeu beterraba, em geral na véspera ou algumas horas antes, e pode sair nas fezes também, pode ser causa de falsa enterorragia, né, que pensa que está perdendo sangue pelo aparelho digestivo, na realidade é o pigmento da beterraba, tem que ficar de olho nisso aí também. E finalmente a vitamina B12 injetável em altas doses, é usada para várias situações. Quando você faz uma dose alta da B12, que a ampolinha dela aqui já viu é vermelhinha, mesmo o líquido é vermelhinho, e horas ou até o dia seguinte depois da injeção, a pessoa urina rosa ou avermelhado. Eu sempre aviso os meus pacientes, quando eu prescrevo isso, cuidado, você pode urinar rosa, não é sangue não, é da vitamina B12, porque no início da carreira, volta e meia, eu recebi uma ligação fora de hora, assim, para dizer, eu estou urinando sangue, o que é isso, não sei o que, então você acabou de tomar uma injeção que o B12 sai na urina, foi isso. Então, eu gosto de avisar sempre os pacientes para evitar aquele susto. E ele perde o sono e faz o médico perder o sono também, sem necessidade, né? Um abraço para vocês, vamos encerrando por aqui.
Na semana que vem eu tenho uma convidada especial, uma fisioterapeuta muito competente, nós vamos conversar sobre sarcopenia, fisioterapia na terceira idade, problemas com a musculatura estriada, esquelética. É muito interessante. Na segunda-feira vamos fazer uma chamada e será na próxima quinta-feira, dia 10 às 20 horas. Tá? Um abraço para vocês até lá, bom fim de semana. Fiquem com Deus.